Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais uma aula. Nesta aula você vai aprender a inserir o gráfico de mapas que eu considero o mais incrível aqui do Excel. Eu tenho aqui nesse exemplo de gráfico de mapas as cidades de Aracaju e Maceió. Essas cidades são as cidades que estão aqui no nosso dashboard. E aqui em cima das cidades eu tenho um gráfico de pizza. Se eu clicar em cima do gráfico de pizza, eu tenho aqui a proporção de geladeira e ventilador para a cidade de Aracaju. Se eu clicar aqui no gráfico de pizza de Maceió, eu tenho a proporção de geladeira e ventilador para a cidade de Maceió. Se eu clicar aqui nesse maisinho aqui, observe que o gráfico ele vai ampliando. Eu vou dar um close aqui, vou fechar aqui essa informação. E se eu vir aqui no maisinho e ir ampliando, observe o que acontece. Eu tenho aqui uma ampliação bem incrível. Consigo ver bem detalhes aqui das ruas. Olha que legal. É por isso que eu considero esse gráfico o gráfico mais incrível aqui do Excel. E você tem aqui várias outras funções também. Você tem aqui na configuração, você consegue colocar o tipo de mapa em estrada. Observe que fica aqui parecendo um GPSzinho. É bem legal também. Você tem aqui também a opção de colocar círculos ao invés de gráfico de pizza, né? Então também é uma opção legal. Depois vamos ver aqui exemplos de gráfico aqui com essa opção aqui de círculos. Vamos deixar aqui o gráfico de pizza. Aqui você tem a opção de mostrar as legendas ou não aqui do gráfico. Então aqui tem azulzinho geladeira, vermelhinho ventilador aqui no gráfico de pizza, né? Essa aqui são as legendas aqui do gráfico. E aqui você tem a opção de personalizar as cores de fixação. Aqui em geladeira eu posso colocar essa cor aqui, amarelinha. Aqui em ventilador eu posso colocar essa cor aqui, vamos colocar esse azulzinho aqui, Então vamos agora aprender como inserir esse gráfico de mapas aqui no Excel. Eu vou dar um delete aqui nesse gráfico de mapas para começarmos do zero. Eu estou utilizando aqui a versão do Excel Online, mas você pode utilizar a versão do Excel em desktop, é o mesmo processo. Vamos aqui vir na guia início, aqui no grupo suplementos, você vai clicar em suplementos. Ou você pode pesquisar aqui por suplementos, que vai aparecer aqui, você pode clicar em suplementos. O suplemento que você vai pesquisar aqui é o Bing Mapas. Ele vai aparecer aqui para adicionar, ele não apareceu para adicionar aqui, porque eu já tenho ele aqui adicionado. Então eu vou clicar aqui nele aqui, ele vai inserir aqui, Agora eu vou clicar aqui, segurar e arrastar para cá. Vou arrastar para cá, Nesses pontinhos aqui eu consigo clicar, segurar, arrastar e dimensionar o gráfico aqui. Eu vou dimensionar aqui um pouquinho para cá, Vou deixar ele aqui, mais ou menos aqui assim, para ficar melhor essa visualização aqui. Um detalhe, está aparecendo minha foto aqui, então é melhor eu deixá-lo aqui, por enquanto, né? O primeiro passo para estar configurando aqui o seu gráfico de mapas é selecionar a sua tabela. Eu construí duas tabelas aqui, com base nos dados que nós temos aqui no dashboard. Eu tenho aqui essa tabela aqui de Aracaju e Maceió, que tem os totais de Aracaju e Maceió. Esses totais são os totais que estão aparecendo aqui nos cardzinhos, E aqui eu construí uma segunda tabela, que é uma tabela aqui onde eu tenho aqui a geladeira e o ventilador. São esses totais que estão aqui. Então vamos configurar. Eu vou selecionar essa tabela aqui, que é a primeira tabela que eu tenho. Eu vou clicar aqui em selecionar dados. Vou clicar em selecionar dados. Ele já me dá aqui o intervalo que eu selecionei, de G4 a H5. Vou dar um OK. Já inseriu aqui no gráfico. Observe que aqui nesse gráfico eu tenho aquele tipo de gráfico lá, que é esse tipo aqui, né? Aqui exibição de vários pontos eu tenho aqui em forma de círculos. Então ele é ideal quando eu tenho aqui, por exemplo, só duas informações. Eu tenho um total em Aracaju, um total em Maceió. Então observe que o total de Aracaju aqui está maior, porque eu tenho um total maior. E aqui em Maceió está menor, porque eu tenho um total menor em Maceió. Agora vamos utilizar a nossa segunda tabela aqui, Então para isso, eu vou arrastar para cá. Vou selecionar esses dados aqui, vou clicar no filtrozinho, na opção selecionar dados, eu vou clicar, selecionar dados. E agora ele não selecionou aqui os dados. Eu tenho o intervalo aqui de G7 a I9. Então vou colocar aqui G7 a I9. Esse é o intervalo aqui desses dados aqui dessa tabela. Agora eu vou dar um OK. Vou clicar, segurar, arrastar para cá. Agora vamos dimensionar esse gráfico de mapas aqui, porque esse aqui é o modelo que eu quero deixar. Essa aqui é a tabela que eu quero visualizar aqui no gráfico. Agora eu vou vir aqui em configurações. Ele está aqui como círculos. Eu vou colocar gráfico de pizza.
Vou colocar a vista panorâmica que eu acho melhor. Vamos vir aqui em configurações. Eu vou tirar aqui, mostrar a legenda para ficar melhor aqui a visualização. Vou arrastar mais um pouquinho para cá, para ficar melhorzinho aqui, ó. E prontinho. Chegamos ao fim de mais uma aula. Se você tiver dúvidas, deixa aqui nos comentários. Fica com Deus, tchau, tchau e até a próxima aula.